Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos continuar o nosso estudo do livro Momentos de Saúde, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Nós estamos estudando o prefácio. Hoje nós vamos fazer a parte 2 do prefácio de Joana de Ângeles neste livro. Mas antes de iniciarmos esse estudo, a gente pede e faz um lembrete. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho se você quiser receber as notificações e dê um like aqui embaixo neste vídeo, porque isso nos ajuda a enviar esses estudos a mais pessoas que possam estar precisando ou que queiram estudar, expandir a sua consciência. Então nos ajude. Muito bem, vamos lá. Vamos relembrar então alguns pontos principais, só os pontos principais do estudo do prefácio, da primeira parte do prefácio que nós já fizemos. Naquela primeira parte, Joana nos coloca temas bem interessantes, que dizem o seguinte: que nós podemos conquistar a nossa saúde plena, nós podemos conquistar a saúde física, energética, emocional, psíquica, faz parte da condição humana esta conquista. Demanda esforço, mas nós podemos conquistar. Outro aspecto que Joana aborda nessa primeira parte é que o desequilíbrio psíquico afeta a parte física. Que qualquer distúrbio mental pode atingir a nossa parte física, mas não só. Atinge também a nossa parte energética, a nossa parte emocional, causando um desarranjo no nosso corpo como um todo. E este desarranjo pode levar à degeneração do organismo humano, que é a perda da saúde, ou seja, a doença. Mas ela pode ser conquistada. E como isso acontece? Segundo a colocação de Joana neste prefácio, à medida que nos autoconhecemos, à medida que nos autoanalisamos, nós temos essa possibilidade de melhorar a nossa saúde. Não só a saúde física, mas a saúde como um todo, o conjunto todo. O como é por autoanálise, o autoconhecimento ou autodescobrimento. Com isso, com esta pequena introdução, relembrando o início deste prefácio, nós vamos então seguindo com a segunda parte. Vamos lá. Em razão disso, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma era de nova consciência da responsabilidade, a fim de que, lúcido e equilibrado, o indivíduo defina os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônicas para a aquisição do valioso patrimônio da saúde. Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida como fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. O psicoterapeuta incomum propôs o autoexame em forma de receita para a aquisição da paz, como decorrência das propostas do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Síntese de ímpar sabedoria, o amor é a chave para o enigma da enfermidade-saúde. Muito bem. Neste trecho, quase no final do prefácio, Joana nos coloca o seguinte: que há necessidade de uma nova consciência, uma consciência que traga para nós a responsabilidade, que nos desperte para a nossa responsabilidade conosco mesmo e com o próximo. Essa responsabilidade para consigo mesmo, para com o próximo, a responsabilidade também para com sua saúde, é fundamental porque desperta, porque acorda em nós, porque traz à nossa consciência
o equilíbrio. Então, este despertar, esta responsabilidade que nós assumimos, em assumir esta responsabilidade sobre nós mesmos, sobre a nossa saúde, traz o equilíbrio, a lucidez, como ela própria coloca, a fim de quê? A fim de que a gente tenha uma harmonia mental. A harmonia mental, como nós acabamos de ver nos pontos principais do início deste prefácio, a harmonia mental propicia a saúde física. Então, ela já está indicando o caminho que a gente precisa seguir. Um exemplo, o exemplo de Jesus, e o exemplo de Jesus, no qual, em todo o Evangelho está escrito, né, que exalta-se o quê? A harmonia moral e emocional. Quanto mais harmonia, quanto mais a gente tiver condições de equilíbrio emocional diante das situações difíceis da vida, a exemplo de Jesus, que teve várias, e nos deixou os exemplos dele, bem como a nossa conduta moral, sendo a nossa conduta moral o mais elevada possível, este conjunto, essas duas coisas, propiciam o estado de saúde integral. Ou seja, conduta moral elevada e equilíbrio emocional propiciam a saúde integral. É a fórmula da saúde integral. Como acontece isso? E como que a gente vai fazer isso? De novo, entra aqui uma psicoterapia, que Jesus era o top, né? Ainda é, era um excelente psicoterapeuta, e propunha o quê? O autoexame. Quando ele dizia, vá e não peques mais, ele estava dizendo, vai e não repita as mesmas coisas que você já fez nesta vida, no passado. Comece a interpretar a sua vida, se responsabilize por sua saúde, veja as suas ações. É isso que ele está dizendo, para que a gente olhe para nós, para que a gente descubra o que tem dentro de nós, para nos melhorarmos, e a partir desta melhora interior, a gente possa ter essa saúde plena. E coloca ainda no finalzinho dessa parte, que o amor é a chave. O amor é o caminho para este equilíbrio entre enfermidade e saúde. É o amor que vai fazer o quê? Você ter mais saúde. Quanto mais amor, menos doença. É um binômio. Como se fosse aquela brincadeira, né? De puxar a corda para um lado e para o outro. Um lado vai pesar. Se você puxa mais para o amor, a doença, a enfermidade diminui. Se você tem menos amor, a enfermidade fica mais forte. Aquele lado vai pesar mais e vem a doença. Vamos continuar outro trechinho, até finalizar este prefácio. Posteriormente, atualizando o pensamento do mestre, Allan Kardec estabeleceu, na caridade, a terapia para a paz e o modelo de aplicação correta para o amor. Modernamente, diversas ciências são concordes com esses programas, especialmente as psicologias transacional e criativa, as medicinas integrativas e complementares, as terapias de vidas passadas, concitando o autoencontro, a libertação do entulho mental e moral, a conquista do ego e planificação do self, do seu eu espiritual eterno, no seu inevitável processo de crescimento. Desejando participar desse abençoado esforço desenvolvido pelos sacerdotes da área da saúde, apresentamos ao caro leitor esta modesta contribuição, que nada inova, porém, pretende fazer uma ponte entre as excelentes contribuições do conhecimento tecnológico com os ensinamentos sábios de Jesus e de Allan Kardec, diminuindo o abismo entre a ciência em si mesma e a religião.
a fim de que avancem unidas, beneficiando as criaturas e a sociedade que marcham na busca de um amanhã feliz. Esperando que esses momentos de saúde sejam o pórtico para a conquista da saúde integral, sentimos-nos compensada pelo prazer de participar na obra do Senhor como servidora menor e dedicada. Finalizando o prefácio, nós podemos observar que Joana coloca um lembrete de Allan Kardec. O lembrete de que a caridade é o caminho para a paz. O que significa caridade? O que quer dizer a palavra caridade? Vocês conhecem a prece de Cáritas, né? A maioria de vocês já ouviu falar. E Cáritas significa exatamente caridade, só que numa língua diferente. Caritas vem do latim caro. Italiano, né? Latim, Roma. Italiano costuma muito chamar as pessoas caríssimo, quando gosta demais da pessoa. Meu caríssimo, é um amor muito grande. Caritas, caridade, significa amor incondicional. A caridade, a palavra caridade em si, representa amor incondicional, que Allan Kardec coloca o quê? Que nós precisamos desenvolver esta caridade, ou seja, esse amor incondicional, e colocá-lo em prática, colocar este amor em prática. É o que ele começa, né? O que Joana nos lembra aí no comecinho do final deste prefácio que a gente viu até agora. Junto disso, Joana nos coloca que as terapias mais atualizadas, transpessoal, que as práticas integrativas e complementares, ou a medicina integrativa e complementar, começa a trazer novas visões, começa a despertar o interesse da população, da humanidade, porque ajuda, colabora de uma maneira integral à saúde do ser humano. Essas terapias como um todo que ela coloca, incluindo aí também terapias de vidas passadas, as práticas integrativas complementares, psicoterapia transpessoal, criativa, enfim, todas elas têm alguns pontos em comum. Quais os pontos em comum que ela tem? São pontos em comum com o que a Joana, claro, está nos ensinando. Então, vamos lá. Pontos em comum dessas terapias e práticas: autoanálise e autodescobrimento. Você se autoanalisa e se autodescobre. É o autoexame, como Jesus também fazia, como Joana nos propõe, dizendo ser o caminho para o restabelecimento, para a conquista da nossa saúde. Libertação de lixo mental. Porque através das terapias, dessas práticas integrativas, complementares, que envolvem a espiritualidade, nós podemos limpar a nossa mente de coisas que a gente não precisa mais, de padrões que não precisamos mais. Podemos entender situações de vidas passadas que nós carregamos, sentimentos, emoções pesadas de vidas passadas que nos afetam hoje, e limpar isso, harmonizar isso com o nosso contexto todo conjunto, né? Físico e espiritual e psíquico, não desmembrando nada, tratando o conjunto inteiro. Desligamento de passado sintonizado hoje. O que é isso? Está mais ligado, este item está mais ligado às terapias de vidas passadas, desta possibilidade de desligar de situações traumáticas, desagradáveis, que machucam e que machucaram a nossa vida lá atrás, e que vem carregando isto no nosso psiquismo, lá de trás, e vem machucando, como a gente fala, cutucando, espetando, até hoje. Essa possibilidade desse desligamento, o que favorece o quê? Mais equilíbrio na nossa saúde. Processo de crescimento do eu espiritual e planificação do self. É um conjunto, você vai se sentir o quê? Um ser integral.
você pleno, consciente de você mesmo, sabendo o que você é, o que você veio fazer nesta vida, como programar e projetar e trabalhar para ser um ser humano melhor, para um ser espiritual melhor, ser melhor, através deste autoconhecimento, desta autoanálise, desse descobrimento e com o esforço de cada um, dentro das condições de cada um, para a melhora. Essa é a proposta de Joana, de saúde plena, saúde integral, que ela coloca neste livrinho. E finalizando o prefácio, ela não poderia deixar de falar, porque também Allan Kardec falou, a união entre ciência e religião. Que se uma não tiver de mãos dadas com a outra, você vai se perder. Einstein já falava que uma é manca sem a outra e uma é cega sem a outra. Ou seja, você precisa das duas, da ciência e da religião juntas, para nem ser manco e nem ser cego, para poder ter suporte e uma visão ampliada do que é o ser humano e do que é a vida também. Einstein falava em relação à vida como um todo também. Então é isso que Joana nos coloca neste prefácio introdutório deste livro, nos concitando, nos estimulando a ler pelos benefícios que este livro e os ensinamentos que ela pode nos propiciar. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos, junto com Joana, neste livro, aprender a ter mais saúde, buscar ter mais saúde para nós mesmos. Então, nós vamos juntos nessa jornada, nessa busca de nos conhecermos, de entender o que Joana nos pede, para conquistarmos, com o nosso esforço, a nossa parte, a saúde. Muito bem. E antes da gente finalizar a nossa precezinha, uma prece final, tem uma consideração, tem uma dica que eu gostaria de dar para vocês. Nessas considerações finais, a gente vai comentar sobre um estudo complementar. Esse estudo complementar vai ser baseado não só no prefácio deste livro, mas vai ser baseado nos blocos, nos capítulos deste livro, exatamente deste livro, por enquanto, de Momentos de Saúde. E este estudo complementar será feito aqui, ó, tá aí para vocês o símbolozinho, na Associação Brasileira de Apometria, no canal do YouTube desta associação. O logo tem o nome, a aba. Vocês podem entrar no canal do YouTube, a gente vai deixar o card aqui em cima para fazer o acesso direto. Caso vocês tenham interesse nesse estudo complementar, que não é deste canal, e sim um estudo complementar ligado à apometria. Nós vamos utilizar livros, começando por este, os tópicos existentes, os ensinamentos existentes, as colocações principais que Joana nos faz, e fazer uma correlação, um paralelo com a técnica apométrica. O que tem de pontos em comum, o que ela pode nos ajudar, e aprender um pouquinho sobre a própria técnica apométrica, ligada a tudo isso que Joana nos ensina neste livro e até em outros. Nós vamos fazer aos poucos. Então, é um convite, fica um convite para vocês, caso queiram conhecer, aprofundar, entender um pouquinho melhor, fazer correlações, diminuir dúvidas, medos, receios que possa ter em relação a esta técnica. Tá aí para vocês a dica e aqui nos cards. Fiquem à vontade para entrar lá, participar, se inscrever no canal. Então, nós vamos encerrando o estudo, agradecendo o auxílio de nossos mentores, agradecendo o auxílio e a colaboração das fraternidades espirituais, que possam estar conosco nos próximos estudos,
e que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e nos guie sempre. Até o nosso próximo estudo.